pai era próspero lá no final da década de 60, e tinha uma casa com cimento vermelhão, então não tinha casa de chão batido, coberto com folha. Meu pai fez uma casa com telha. E aí o corretor vendeu para ele Vida de Jesus, focalizando nossa época. Eu tinha 4, 5 anos de idade, comecei a ler aqueles livros através das imagens de Daniel e Apocalipse e as imagens do Evangelho. Foi nosso primeiro contato com a mensagem adventista. Meu tio, que morava ali próximo, a fazenda também, comprou e começou a guardar o sábado só com a leitura do livro Vida de Jesus. Depois de uns 4, 5 anos, nós estávamos morando na cidade de Iporá, e aí apareceu lá um evangelista, fez uma série de conferências, e a família do meu tio foi a primeira família batizada, depois a nossa e outras. Hoje nós somos mais de 100 adventistas na família. Amém. Trabalho de um homem corajoso, missionário, movido pelo Espírito Santo. Esses livros eu guardo e tenho em casa até hoje. Minha mãe se lembra, irmãos, de como o comportor era. Isso tem quase 50 anos. Ela se lembra de preparar a comida para ele. Ele não comia com banho de porco, não comia carne de porco. Então deu um trabalho para ela fazer comida para ele, sabe? E ele foi lá no cavalo e trouxe um litro, um vidrinho assim com óleo. Aí ele disse: mas eu não posso comer o feijão que a senhora fez com a mãe do porco. Minha mãe se lembra do diálogo com ele assim, até hoje. E ela, como adventista do sétimo dia, aguarda poder reencontrar esse comportor. E nós vamos conhecê-lo só na terra. Ele veio sem saber de onde, ele também foi para onde nós nunca ficamos sabendo. O anjo de Deus, o mensageiro de Deus é assim: ele vem e faz o seu trabalho. E aí, é a expectativa do reencontro no reino de Deus. Irmãos queridos, eu me tornei adventista, fui batizado mesmo aos 14 anos de idade. Pouco tempo depois eu vim de Goiânia para Goiânia, em Pernambuco. Estudei 3 anos aí, fazendo ensino médio. E daí eu comportei em várias cidades do Nordeste. As capitais quase todas, e várias do interior. Eu formei, fui ser pastor de Goiás, em Brasília. E digo para vocês que quando eu estava saindo de Goiânia para vir para Goiânia, eu cheguei com um pastor, um evangelista, pastor Jorge Anacleto, né? E perguntei para ele assim: pastor, eu gostaria de fazer teologia e ser pastor, o senhor acha que eu devo ir? Não é melhor que eu fique aqui porque Jesus já está voltando? Aí ele olhou para mim, sorriu e falou assim: se você se sente chamado, vá. E se Jesus chegar e você estiver no colégio, está garantido. Sendo pastor, irmãos, já em 1990, 95, várias coisas estavam acontecendo e eu estava convicto de que Jesus estava chegando. Ano 2000, mais convicção ainda. Sempre estudando as profecias. Então, o tempo, os acontecimentos nos impressionam. Mas pastores e anciãs, acho que nós não vivemos nenhum tempo parecido com o contexto que vivemos hoje. Nos últimos 4 ou 5 anos, o mundo sacudido por eventos impressionantes. E nós estamos vendo a sociedade se movendo na direção de uma intolerância com a palavra de Deus. Nesse contexto, o que é o povo de Deus para o mundo? Qual é a nossa missão? Qual é o nosso papel? O que estamos aqui para fazer? Eu quero falar para vocês sobre remanescente e o espírito de profecia. E eu quero que essa palestra abra os seus olhos para compreender o papel, a função, a posição do povo de Deus nesse tempo que nós vivemos. Olha, quem é estranho? O propósito do Apocalipse é prover conhecimento espiritual e força a quem? Ellen White, olha só o que ele diz: uma coisa se compreenderá certamente do Apocalipse, e a ligação entre Deus e seu povo é íntima e decidida. Seu povo é aquele que guarda a aliança
Apocalipse, irmãos, é alimento, é luz, é mensagem direta para o povo de Deus no fim dos tempos. Antes de entrar no tema especificamente, deixa eu fazer uma retomada do tema anterior. Lendo esse texto aqui, você conclui que é o momento de sair da cidade e ir para o campo? É o momento já de sair da cidade e ir para o campo? Não. Definitivamente não. Olha o que ela está dizendo. Até aqui. Então, o momento quando o domingo começa a ser discutido, debatido, né? Ela diz que o povo de Deus está onde? Está cumprindo a sua missão. E ela chega a dizer: quando a obrigatoriedade da observância do domingo for amplamente agitada, o que o povo de Deus está fazendo? Está no campo? Não, está pregando a terceira mensagem angélica. E ela produzirá um efeito que antes não podia ser produzido. Então, irmãos pastores e anciãos, tem gente achando que já deveria estar no campo, já deveria ter ido e deixado as cidades. Não, no contexto em que o decreto dominical estiver sendo colocado, o povo de Deus está terminando a sua missão. Está aí na cidade, nas vilas, nas universidades, nas empresas, nas indústrias, porque o povo de Deus é luz para esse mundo. Amém. Amém. Vida no campo é uma coisa e sair das cidades é outra coisa. Vida no campo é parte do estilo de vida saudável. Então você ter tempo com a natureza, com o campo, com a terra. Mas sair da cidade para o campo, por uma questão de sobrevivência e refúgio, ela diz claramente, é quando o decreto dominical for emitido. E ela chega a dizer nas vezes finais, então esse é um sinal para o povo de Deus sair. Mas o assunto ainda está começando a ser debatido. Então, quem está saindo da cidade, está saindo da missão, está abandonando seu posto. O povo de Deus é nos cumprir sal da terra. Muito bem, vamos ler o texto bíblico, Apocalipse 12, verso 17, que diz assim: e irou o seu dragão contra a mulher, e foi pelejado com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus, e tem um testemunho de Jesus. Deixa eu fazer hoje. Muito bem, irmãos, preste bem atenção. Apocalipse 12 está fazendo um desdobramento de Gênesis 3,15. Então, Gênesis 3,15 tem a mulher, tem a serpente, tem uma inimizade entre ambas. E aí tem a descendência da mulher e a descendência da serpente. Tudo isso está aqui em Apocalipse 12. A mulher observa o dragão, né? O dragão persegue a mulher está esperando o filho nascer. Então o filho nasce, é arrebatado para Deus. Então Gênesis 3,15 dá a promessa, e aqui Apocalipse 12 está dando a atualização. Em que ponto está aquele assunto, né, de Gênesis 3,15? E aí tem três momentos, né, principais em Apocalipse 12. Primeiro, o filho da mulher nasce. É o nascimento de Cristo, seu ministério, sua morte e ressurreição. É o primeiro estágio em Apocalipse 12. O segundo estágio, o dragão persegue a mulher, 1260 anos. Então tem o primeiro estágio, o segundo, aí vem o terceiro estágio. O dragão persegue os remanescentes da mulher. Os que guardam os mandamentos de Deus, tem o testemunho de Jesus. Então, essa história já se desenrolou, né, até o final dos 1260 anos, e nós estamos na última fase, o terceiro estágio, né, em Apocalipse 12. Bem, quando eu me tornei adventista, eu me lembro até hoje, né, eu estava com 15 anos de idade, e eu ouvi um sermão de um ancião sobre o Apocalipse 12 e 17. Aquilo me deu uma convicção, né, que nunca saiu da minha cabeça, de que esta igreja, né, é a que Deus está liberando até a Canaã celestial. Amém. Guarde os mandamentos de Deus e tenha o testemunho de Jesus. Um evangélico pode chegar para você e dizer assim: você está dizendo isso, mas os mandamentos de Deus no Novo Testamento
são outros. E Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a si mesmo. Então, o remanescente é o que guarda os mandamentos, os 2 mandamentos de Jesus. E aí, como é que você responde para ele? Como vocês viram de manhã, o Apocalipse todo está baseado no Antigo Testamento, né? Com Daniel, os profetas, os escritos, o Pentateuco. Então, quase tudo que tem no Apocalipse nós encontramos no Antigo Testamento. E aí, quando encontramos isso lá, conseguimos compreender melhor o que João está escrevendo. Então, observe, aqui tem os mandamentos de Deus, o testemunho de Jesus e o espírito de profecia. Juntando com o Apocalipse 19 e 10. Quando nós vamos aqui, olha esse texto, Neemias 10, aqui tem um remanescente. O restante aqui é um remanescente. E aqui está contando uma história muito parecida com a história de Apocalipse 12. Porque são os judeus que foram para a Babilônia, e aí vem o remanescente desses judeus, volta para Jerusalém. E aí tem um evento em Jerusalém. E eles fazem um juramento diante de Deus. Que juramento é este? Eles se comprometem, olha só, de guardar os mandamentos do Senhor. Incluindo o quê? O dia de sábado. Inclusive, irmãos, quando lemos Ezequiel, fica claro que Deus entregou os judeus nas mãos de Nabucodonosor por 2 fatores, 2 motivos. Eles quebraram o sábado, eles contaminaram o santuário. São 2 santuários. Então a quebra do sábado era o motivo do cativeiro. E aqui em Apocalipse 12 não é diferente, porque por 1260 anos os cristãos estiveram no cativeiro papal. Por quê? Também por causa da quebra do sábado. Os cristãos começaram a se distanciar do sábado no 2º século. Então, quando o Apocalipse 13 diz que foi dada autoridade à besta, é Deus que dá a autoridade. Deus permitiu a besta perseguir os santos por 1260 anos, do mesmo jeito que ele permitiu Nabucodonosor levar o povo judeu cativo. A quebra do sábado. Então, quando eles voltaram, aí Neemias fala, por causa dessa desobediência, é que nos sobreveio todo esse mal. Aí eles entram então numa reforma com Deus. E o compromisso é de guardar a lei de Deus. Então, essas palavras usadas aqui, que são as mesmas em Apocalipse, indicam que, olha só, aqui o Espírito, o testemunho, o Senhor testemunhou a eles pelo Espírito, através dos profetas. Então, o conjunto remanescente, mandamentos de Deus, testemunho, profetas, une os 2 textos. É como se João está escrevendo, e ele pensa num remanescente que tem uma história parecida com esse remanescente de Judá. E aqui, os mandamentos de Deus são os 10 mandamentos, incluindo o dia de sábado. Então, ao final dos 1260 anos, aí os adventistas se juntam e aí retomam a obediência aos 10 mandamentos de Deus e restauram a lei de Deus na face da terra. Vai ser a marca desse povo. Irmãos, o mundo está caminhando para uma desordem, para uma perda dos valores, dos princípios, sabe? Dos preceitos. E o povo de Deus deve sustentar a ética, os valores, o princípio da lei de Deus, que é a lei do céu e do universo. É o papel da igreja de Deus como sal da terra. Amém? Amém. E o que significa ter o testemunho de Jesus? Eu quero me concentrar nesse ponto agora com vocês. Bom, você está acostumado a pensar e a ensinar assim: o espírito de profecia são os livros de Alencarte. Não tem nenhum erro nisso aí. Não tem nenhum problema que nós chamemos nos livros de Alencarte de um espírito de profecia. Mas preste bem atenção comigo no que a Bíblia está escrevendo para nós. Lá em Apocalipse 19, 10, ele diz assim: prostrei diante dos seus pés para adorá-lo, o anjo. Ele, porém, me disse: vês, não faça isto, sou conservo teu e de quem? Dos teus irmãos, que têm o quê? Que irmãos são estes?
irmãos? De que tempo que é? Eles são do nosso tempo ou do tempo de João? Eles são os irmãos do tempo de João. E aí o anjo disse: os irmãos de João, os conservos, os irmãos cristãos, tinham o testemunho de Jesus. Bom, então, não é que o testemunho de Jesus é uma exclusividade do povo de Deus no tempo do fim. Porque aqui ele está dizendo que os irmãos lá no primeiro século tinham o testemunho de Jesus. Agora observe outro ponto. Quantas pessoas, segundo Apocalipse 12, 17, 19 e 10, têm o testemunho de Jesus? Quantos são? Só alguns ou todos os cristãos? Do remanescente diz assim: dos remanescentes que têm o testemunho de Jesus. Então todo o corpo do remanescente dos últimos dias tem o testemunho de Jesus. E segundo aqui Apocalipse 19 e 10, quantos tem? Todos os irmãos de João têm. Agora preste atenção, vou fazer uma pergunta: quantos têm o dom de profecia? Esse é por todas as pessoas ou só algumas pessoas? Só algumas. É que Paulo fala em 1 Coríntios: o Espírito distribui os dons segundo ele entende que deve ser. A um profecia, a outro ensino. Então, o dom de profecia não é possuído por todos os remanescentes, nem todos os cristãos. Agora, todos os cristãos do tempo de João e do tempo do remanescente têm o testemunho de Jesus, que é o Espírito de profecia. Vocês perceberam a diferença? Então, o que se manifestou na vida de Ellen White e que não se manifesta na nossa, é o Espírito de profecia ou é o dom de profecia? É o dom de profecia. O dom. Ela tinha o dom de profecia, ela era uma profetisa, recebeu sonhos e visões de Deus. Agora, Ellen White também tinha o Espírito de profecia? Sim. Tinha. E nós? Temos o dom de profecia? Não. Mas podemos ter o Espírito, devemos ter o Espírito de profecia? Sim. Sim, porque ele está dizendo que o remanescente tem o Espírito de profecia. Bom, outra pergunta: quem tem todos os livros de Ellen White, tem todos os livros em casa, está lá na estante, bonitos, esta pessoa tem o Espírito de profecia? Porque ela tem os livros? Não. Era para ter. Então observe aqui: o dom de profecia é individual. O dom de profecia é individual. O testemunho de Jesus, que é o Espírito de profecia, é coletivo. No Apocalipse. Então você está percebendo que eu estou fazendo uma distinção, entre o dom de profecia e o Espírito de profecia. E o que eu quero entender com vocês é como é a pessoa que tem o Espírito de profecia. O que essa pessoa faz? Observe, irmãos, que o Apocalipse todo é chamado de revelação de Jesus Cristo. E depois, 22:20, ele diz: aquele que dá testemunho destas coisas. Então o Apocalipse é a revelação de Jesus que ele faz, e o Apocalipse é o testemunho de Jesus. Então todo o conteúdo do Apocalipse, o conteúdo profético, é chamado de testemunho de Jesus. E aí que nós entendemos melhor essa expressão aqui, porque Neemias escreveu que o Senhor testemunhou aos judeus naquele tempo pelo Espírito Santo, por intermédio dos profetas. Então, a mensagem profética é sempre o testemunho de Deus ou de Jesus para seu povo através dos profetas. Muito bem, esse tema não é bem compreendido se a gente não for ao Antigo Testamento. Então nós vamos. Eu quero mostrar para você dois textos, dois eventos
que nos ajuda a entender o que é ter o espírito de profecia. Primeiro é José. Olha, Gênesis 41. O faraó teve um sonho, mas ninguém havia que os interpretasse. Então, preste atenção no sonho e na ausência da interpretação. Ninguém havia que os interpretasse. E então o copeiro chegou e disse: olha, achava-se conosco da prisão um jovem hebreu, e contamos-lhe os nossos sonhos, e ele os interpretou. Então a ênfase desse texto é a interpretação. A cada um segundo o seu sonho. E aí a história do faraó vem, e o faraó diz aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em quem há o quê? O Espírito de Deus. Depois disse o faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como um. Irmãos, olha a distinção de José. Ele tem o Espírito de Deus, e por isso ele tem a habilidade de interpretar. Perceberam? Interpretar o quê? Não é um enigma, não é uma coisa mal escrita. Ele tem a habilidade de interpretar o sonho profético, a mensagem profética. Agora observe bem, eu vou fazer uma pergunta e você vai responder. O faraó, neste contexto, ele foi um profeta? Ele teve o dom de profecia? Leia Números e me responda. O faraó teve naquele momento o dom de profecia, sim ou não? Sim. Sim. Porque havendo entre vós profeta, eu me manifesto a ele através do quê? Sonhos. Então o faraó tinha ou teve naquele momento o dom de profecia. Porque assim como Ellen White, ele recebeu uma visão, mas ele não sabia entender, ele não sabia interpretar. E aí surge então José. Eu pergunto para você agora: José tinha o dom de profecia? Sim ou não? Sim. José? Sim. Ele não tinha sonho profético? Tinha. E aqueles bolhos de trigo que ele escolheu com eles? E aquela lance do sol na luz das estrelas? José era um profeta. Tinha dom. Então José tinha o dom de profecia, o faraó teve, e José tinha a capacidade de interpretar, e o faraó não tinha. Perceberam? E aí então José dá a interpretação. Irmãos, prestem bem atenção. Quando José fala, o faraó não duvida, ele fica convencido. Ele tem certeza de que a interpretação está correta. E ele diz assim: acharíamos um homem como este em quem há o Espírito. Então, o Espírito aqui é entendido pelo faraó como sendo o fator, o motivo para José poder interpretar o sonho profético. Irmãos, parece que essas palavras repercutem aqui em Apocalipse 12 e 19. Porque o remanescente tem o espírito da profecia. Vejam, meus queridos, quando José desceu para o Egito, ele foi como um escravo. Mas por causa da habilidade dele, eu vou dizer, do dom, do espírito de profecia, José não foi um escravo do Egito. Ele foi um mensageiro celestial do Egito. Verdade. Ele foi a solução para o Egito, ele foi o salvador do Egito. Verdade. Glória a É Deus. verdade ou não foi? O faraó entregou o Egito nas mãos de José, viria uma crise, o povo ia morrer de fome, e José tomou todas as providências para que o Egito fosse preservado. E preservou também a família dele. Então o espírito de profecia, a capacidade de ler o sonho profético, colocou José em evidência no Egito e abriu as portas para a sua atuação. E se cumpriu o plano de Deus na vida dele. José foi uma bênção. Bom, então guarde que José tem o espírito e ele sabe das coisas. Ele é capaz de interpretar o sonho profético.
Aquele que interpreta o sonho não sabe a cortina, e as pessoas enxergam o futuro. Escutaram bem? Aquele que tem o Espírito de Deus e interpreta o sonho profético, abre a cortina e as pessoas enxergam o futuro e acreditam piamente. Segunda vez, olha, a imagem, quem é o rei daquela imagem ali? Belsazar. E aqui, pastor Edmar, no esboço que você fez, excelente, ano 539, Belsazar perde, Ciro tomou a Babilônia. Foi esse evento que está ali. Temos a festa da andamento, muita gente bebendo, dançando, comendo, uma semana de festa. E então aparece uma mão e escreve na parede: Bene, Tekel, Farsi. Era na língua deles, mas eles não sabiam interpretar. Mas o rei sabia, suspeitava pelo menos, que aquilo lá era contra ele, porque ele tinha consciência de seus pecados. E aí ele ficou perplexo, ele ficou desnorteado. A Bíblia diz que as pernas dele tremiam de medo, de pavor, estava aterrorizado. A música parou, a festa parou, todo mundo cabisbaixo, todo mundo em suspense, e o rei esperando a condenação. Então vem a rainha. Essa mulher devia ser a avó de Belsazar, que provavelmente fosse neto de Nabucodonosor. Você pode deduzir isso aqui pelo calendário profético. Irmãos, a mulher entra no palácio e ela apresenta Daniel. O que ela diz? Olha, há no teu reino um homem que tem o quê? O Espírito. E nos diz que teu pai se achou nele luz, inteligência, sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, o constituiu a chefe dos magos, etc. Porquanto espírito excelente, conhecimento e inteligência, e interpretação de sonhos. Olha aí, interpretação de sonhos, declaração de enigmas, solução de casos difíceis, se acharam neste Daniel, a quem o rei, usando o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, a Daniel, e ele dará o quê? Interpretação. A interpretação. Então, de novo, assim como no caso de José, qual é o ponto principal aqui? É que tem uma mensagem profética e tem só uma pessoa que é capaz de interpretar. E esta pessoa interpreta porque ela tem o Espírito. Que Espírito é esse? O Espírito da profecia. É o Espírito Santo. É Ele que dá o discernimento, é Ele que dá a linguagem, é Ele que dá a habilidade de ler, interpretar e ensinar. Amém. A sua igreja tem o Espírito de profecia? Amém? Amém. A sua igreja está profetizando através da palavra de Deus? Amém. Ela está abrindo a cortina para as pessoas verem o futuro? Amém. Quem tem o Espírito faz tudo isso. Irmãos queridos, vejam, Daniel também não foi para a Babilônia, a exemplo de José, protegido, como um cativo, por causa de ter o Espírito de profecia. Daniel foi para a Babilônia como um intérprete celestial. Ele foi respeitado, ele foi honrado, ele foi exaltado na Babilônia, foi um estadista por causa da sabedoria que Deus deu. José vai para o Egito como um libertador, um salvador, por causa de ter o Espírito de Deus. Daniel, na Babilônia, é um intérprete celestial, porque tem o Espírito de Deus. Então, esse Espírito é o motivo nos dois textos para a pessoa ter a habilidade de interpretar o sonho profético. Agora, de novo, vamos mostrar a semelhança. Nabucodonosor em Daniel 2 teve o dom de profecia, sim ou não? Ele teve um sonho. E Deus disse: se houver profeta, eu vou falar para ele em sonho. Mas o Nabucodonosor tinha um espírito? Não tinha um espírito. Não sabia o significado. E aí Daniel veio
Então, o espírito de profecia não é pelos livros de animais. Isso é uma formalidade. Você tem de ter e ler e estudar. Você tem de ter a Bíblia, ler e estudar. O pastor de Giovanni estava ensinando de manhã. Você tem que se debruçar nela, você tem que cavar fundo nela, você tem que mergulhar na palavra, né? E então o Espírito vai sendo comunicado para você. Então, meus irmãos, eu pergunto para vocês: o que é ter o Espírito de profecia? Se não ter a luz, o discernimento, né? Capaz de abrir a palavra e ensinar a ponto de as pessoas ficarem convencidas, convictas, persuadidas. Esta é a distinção do povo de Deus. E eu pergunto para você: quando foi que começou a manifestação do Espírito de profecia entre os adventistas? Quem foi a primeira pessoa que teve o Espírito? Pensando aqui em José, Daniel, no Apocalipse, tudo isso que eu expliquei, quem é que tem a primeira evidência do Espírito? Guilherme Miller. Ele foi, irmãos, a pessoa que primeiro teve a sua mente, né, despertada para a profecia. E ele começou a estudar, e estudava, né, com a Bíblia e uma concordância. Faz uns 10 anos eu fui naquela região e fui à casa de Guilherme Miller. E lá tem uma escrivaninha. E a Bíblia, né, parecida com a dele, e a concordância bíblica. E eu me sentei ali naquela escrivaninha, mas podia ter assim, aquela sensação, né, de que Miller deve ter tido quando ele estudava a profecia. Ele estudou durante alguns anos, e um dia ele foi falar na igreja. Qual foi a reação do povo quando Miller falou isso? Eles ficaram em dúvida? Não, eles ficaram convencidos. Eles ficaram suspeitando? Não, o povo, irmãos, ficou maravilhado, porque ali se manifestou a luz da profecia, na primeira fala do Miller. E daí ele não ficou mais em casa aos domingos, era um convite atrás do outro, e as igrejas queriam ouvir Miller de todas as formas. Por quê? Porque ele tinha o Espírito e dava a interpretação. E as pessoas acreditavam. Ellen White chega a se referir ao Miller, na verdade várias vezes, como o pai Miller. E ela diz assim: aqueles que estão envolvidos em proclamar a terceira mensagem angélica devem estudar a profecia bíblica com a mesma metodologia do pai Miller. Então, em Guilherme Miller, se manifestou o espírito de profecia, a compreensão, o espírito da interpretação. Ellen White, Tiago White, José Deus, todos eles têm o espírito de profecia, mas somente Ellen White tem o dom de profecia. Compreende a diferença? Todo remanescente, a Bíblia diz, e os remanescentes da sua descendência, que têm o testemunho de Jesus. E o testemunho é o espírito de profecia. Amém. Amém. Queridos irmãos, por ter o espírito de profecia, a igreja de Deus não será a igreja perseguida dos últimos dias, mas a luz das nações. Amém. Amém. Por ter o espírito de profecia, o povo de Deus não é mais uma igreja do mundo, mas a luz das nações. Você acredita nisso? Diga amém. Amém. O espírito de profecia é a habilidade das pessoas simples, formadas, estudadas, qualquer que seja o nível social, intelectual, é a habilidade de ler a profecia bíblica e dar a sua interpretação. Igual a José, igual a Daniel. Você tem evidenciado na sua pregação que você tem um espírito de profecia? O espírito de profecia é a habilidade do povo de Deus para abrir a cortina e permitir o mundo nos enxergar o futuro. Igual o faraó enxergou, igual os babilônios enxergaram, porque ali estavam dois servos de Deus que tinham o espírito. Isto é uma coisa que Deus faz assim de uma mágica, ou você tem
sua participação. A gente tem participação. Nós estamos aqui hoje só com bispos, presbíteros, pastores, líderes, pregadores. Todos aqui são. Ter o espírito de profecia e saber interpretar é uma coisa que Deus vai dar assim por um toque de mágica, ou você tem a sua participação? Tem a participação. Olha, a este Daniel, Deus concedeu conhecimento e inteligência de todas as visões. Daniel tinha um espírito de profecia. Agora observe bem, ele recebeu uma visão que ele não conseguiu interpretar totalmente. Preste bem atenção nesse ponto. Daniel interpretava sonhos e visões, igual José. Mas ele mesmo teve uma visão que ele não compreendeu completamente. E aí o que ele fez? Veja, ele disse: espantava-me com a visão e não havia quem a interpretasse ou entendesse. O que ele fez? Qual foi a atitude dele? Daniel 9. Orou. Eu, Daniel, entendi. Pelo quê? Pelos livros. Daniel era um estudioso, não era uma pessoa que recebeu um milagre assim, aleatoriamente. Não, Daniel era um estudioso que analisava, que estudava, que escrutava os livros para adquirir o saber. Então, não é uma mágica que Deus fez na vida de Daniel. Ele era uma pessoa que buscava compreender, e por isso compreendia. Amém. Amém. Há um teólogo nosso que chama-se William Shea, que era um arqueólogo, profissional em Ênfase. Há pouco tempo eu li um livro dele sobre Daniel, e ele diz, com base em Daniel 1, ele diz assim: Daniel deve ter feito o mais elevado curso de estudos da Babilônia naquele tempo. Eles são levados para a Babilônia para servir o palácio, e daí eles tinham de estudar para aquilo. Todas as ciências, todo o saber disponível na Babilônia, que era os Estados Unidos da época, estava diante de Daniel. E ele fez uma faculdade, um mestrado e um doutorado nos cursos todos disponíveis na Babilônia. Então, irmãos, não é uma mágica que Deus fez na vida de Daniel para dar a ele a habilidade de interpretar. Ele era um estudioso. Qual é o exemplo de Daniel para nós aqui? Irmãos, nós temos aqui, hoje eu vi, a Bíblia entra, né? Você está daqui, eu queria ganhar uma vida dessa, sabe? Eu já tenho aqui. Essa Bíblia é um tesouro, irmãos. Nós temos os livros de Alemães todos, né? Comentários bíblicos, os livros da CPB, da Outras Pressas. Nós temos um universo de coisa nas nossas mãos. E esses livros todos, né? E o principal, a palavra de Deus, pode iluminar a nossa mente e nos dar um discernimento, uma sabedoria, uma inteligência que o mundo não pode ter. E esta é a distinção do povo de Deus como luz das nações. É verdade. Glória a Deus. Esta é a distinção do povo de Deus nos últimos dias, luz das nações. Pastores, anciãos, irmãs, nunca vimos um tempo em que as pessoas estivessem tão destituídas de saber e discernimento como no nosso tempo. Tem muita ciência, tem muitas teses, tem tecnologia, mas as pessoas estão sem discernimento. É verdade ou não é? É verdade. Os governos estão confusos, os políticos estão, os empresários estão, os analistas estão, os jornalistas estão. A pandemia colocou um monte de ponta-cabeças. Pois é. Eu nunca vi pessoas também tão confusas em relação às profecias. Por quê? Porque falta o espírito de profecia. Falta o discernimento. Falta o espírito de Deus. E é porque Deus não quer dar o espírito. Não, porque Daniel está dizendo, eu entendi pelos livros. Então você, ancião e pastor, tem o espírito de profecia, você pode crescer nessa habilidade. Quanto mais você ensina, estuda e ensina, mais o espírito
cresce na sua vida. Amém. Quanto mais você dá estudos bíblicos, se você ensina as pessoas a partir daquilo que tem aprendido da Bíblia, mais o Espírito se manifesta. E por isso que o Apocalipse está dizendo que os remanescentes da mulher que guardam os mandamentos de Deus e têm o Espírito, a capacidade de ler os sonhos proféticos. Irmãos queridos, esta é a distinção do povo de Deus nos últimos dias, na qual nós temos de crescer para cumprir a nossa missão. Amém. Ele vai te falar claramente: a chuva será derramada quando Deus estiver na terra, o povo instruído em todas as coisas possíveis. E aqui no Rio Grande do Norte, a luz das nações tem taças com o ensino profético, abrir a cortina para as pessoas saberem e entenderem o plano de Deus, que o Rei de Deus está chegando. E quando as pessoas ouvem alguém que tem o Espírito, elas não têm dúvida. O povo de Deus tem o Espírito da profecia. Amém. Irmãos, nós batizamos um casal em Tatuí, 2014. Os dois vieram à frente, foto batismal, e eles vieram de uma igreja evangélica. E aí o homem deu um testemunho e disse assim: em 6 meses nesta igreja, nós aprendemos mais do que em 25 anos onde nós estávamos. Por quê? Porque ele tem o Espírito da profecia. Amém. Eu um dia saí de Tatuí e fui pregar na cidade de Pilar do Sul. Eu cheguei lá, numa igreja pequena, e eu mudei meu sermão. Eu pregava em João 21, e eu mudei para Apocalipse 14. O pastor ali, Giovanni, deu aqui hoje de manhã. E eu falei sobre as 3 mensagens evangélicas, o surgimento da igreja adventista e a verdade presente. Um sermão de raiz mesmo. Eu despedi, e um senhor pegou a minha mão assim, apertou, não soltava mais, e dizia: eu precisava ouvir exatamente esta mensagem hoje. Eu não conhecia, pensei que fosse um adventista, fui embora para casa. Depois de um mês mais ou menos, um ancião que tinha me convidado me ligou e disse assim: pastor, aquele dia que o senhor pregou aqui, tinha uma pessoa da igreja pela primeira vez. Aí eu pensei: ele ficou assombrado. Alguém tinha pregado um sermão muito categórico. Eu disse: o que aconteceu com ele? Ele falou: não parou mais de vir. Oh, glória. 6, 7 meses depois, o Claudinei foi batizado. Amém. Ele tem uma loja de tinta na cidade. Um casal passou, deixou um livro missionário ali. Ele leu, foi para a internet, pegou o áudio. Ele escutou umas 2 vezes. Ele foi para a internet de novo, achou o endereço da igreja na cidade dele. Depois de 2, 3 meses já com o livro. E aí, irmãos, ele saiu no sábado de manhã. Eu estava dirigindo para lá e ele estava saindo da casa dele. E ele disse que falava assim com Deus: Senhor, eu tenho que saber que igreja é essa, como essa igreja surgiu, o que é que essa igreja ensina. E eu mudei o meu sermão para exatamente esse conteúdo. Oh, glória. E o Claudinei, irmãos, escutou o sermão. Ele foi batizado, ele começou a pregar para a família dele, para os parentes. E em 2013, um ano depois, 2014, eu fui à casa do Claudinei e eles eram já mais de 15 adventistas do 7º dia. E ele disse para mim: pastor, eu estou me preparando para deixar logo com os meus filhos e eu vou me dedicar exclusivamente à pregação do Evangelho. Irmãos queridos, pastores e anciãos, escutem: quando uma pessoa que tem o espírito de profecia fala, as pessoas acreditam piamente, porque é como se Deus estivesse falando. Como foi para Faraó, como foi para Nabucodonosor, assim é para o mundo. As pessoas creem, porque o Espírito está abrindo o entendimento. Então fala, ensine, pregue, evangelize, duplas missionárias, pequeno grupo, conferências públicas, sermão na sua igreja, classe bíblica. Deixa o Espírito falar. Amém. E vai abrir a cortina e as pessoas vão enxergar, vão se convencer, e vão colocar a vida nas mãos de Deus. Amém. Você quer dizer para Deus hoje: Senhor, eu quero crescer em ter o espírito de profecia. Eu quero me aprofundar. Eu quero ensinar. Amém.
Amém. Não deixe a sua igreja na sombra. Não deixe a sua igreja em dúvida. Não deixe a sua igreja confusa. Ensine, porque você é luz para as nações. Amém. Nosso Deus, nós não merecemos, e por isso mais te louvamos, porque tens distinguido a tua igreja com a guarda dos mandamentos e o dom, a habilidade dada pelo Espírito Santo de interpretar a tua palavra. Obrigado. Nós estamos aqui, Senhor, porque ouvimos a interpretação e acreditamos. Verdade. Meu Deus, nós queremos difundir esta mensagem, esta verdade presente pelo Espírito de profecia. E assim como José no Egito, assim como Daniel da Babilônia, que a tua igreja, Pai, seja a luz das nações. Amém. Amém. E que assim possamos dar a última mensagem de advertência e ver o Senhor retornar em glória e majestade. Amém. Amém. Recebe, Pai, a tua igreja nesta hora, mais uma vez, as tuas mãos, derrama sobre nós a chuva serôdia. Nós rogamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Amém.